Excelente, Lucas. Muito obrigada. Agora mais de 1.700 pessoas conectadas pra gente analisar tudo isso que a gente passou por aqui agora com ele, Marcelo Coutinho. Outra vez, Coutinho conectado não, presencialmente aqui com a gente. Coutinho, seja muito bem-vindo, tudo bom, bem? Amor? Tudo ótimo. Bem? Bom. Bora lá dar umas fivadas nesse povo? Ô, Coutinho, cuidado aí, mas vamos nessa então. Meio-dia, agora 14 minutos, sua primeira análise pro Ibovespa, Coutinho. Bora lá, vamos lá. Ô, paixão. Começou. Paixão cedo, hein? 12h15, 14 minutos de apresentação. Na hora que eu entro, você me lacra, né? Isso se chama saudade. Quero comer salsicha, quero comer chucrutes. Bora lá. Pessoal, atento então, já vamos direto pro gráfico de 60, já que eu participei toda manhã com vocês, a gente já dá a continuidade, tá bom? Então, olha só, índice 162,270, né, o Lucas comentou, a gente foi lá, tangenciou 163, cai. A gente faz praticamente um movimento de correção, então fica atento, né? Você tem aqui as últimas 3 horas, ou as últimas 3 barras de 60 minutos, fazendo topos descendentes, o índice dá uma desacelerada. Eu tô em cima de suporte, mas de qualquer forma, atento quem tá comprado no mini índice, porque esse cara fazendo esse movimento, se ele inverte e perde os 162,300, ele azeda. Então, por favor, atento quem está comprado. No caso do dólar, a gente pegou, lacrou, acertamos certinho aquela mínima, R$ 5,334. O dólar fez a inflexão ela está dentro deste candle aqui. A gente pode até pegar e jogar no gráfico de 15, aí fica mais didático, né? Então ele foi lá, inflexiona para posterior queda. Então o dólar já inflexionou, o dólar já fez a posterior queda e agora vai fazendo aquele movimento de triângulo descendente. O triângulo está aqui, o triângulo está aqui e ele vai fazendo agora leve alta, cada vez menos alta, até uma hora que ele eventualmente rompa. Então o dólar, a priori, permanece com ponta vendida, índice ponta comprada, só que os dois com uma figura gráfica ruim. Então, em ambos os casos, maneira e fica atento. Muito obrigada, Marcelo Coutinho. Sua primeira análise, portanto, para o mini índice e mini dólar agora. Quero trazer uma informação para nossa audiência, para a gente entender um pouco o que acontece no Senado no dia de hoje. É claro que a gente vem repercutindo durante toda a nossa programação, mas Alcolumbre cancela a sabatina de Messias e critica a demora de Lula em enviar indicação ao Senado como sendo algo grave. Essa matéria que nós selecionamos é do Vinícius Cassella e da Isabela Causolari, publicada no portal G1, e o Lucas tem mais informações pra gente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira, conforme adiantou o G1, o cancelamento da sabatina do advogado-geral da União, o Jorge Messias, que foi escolhido por Lula para substituir Luiz Roberto Barroso no STF, no Supremo Tribunal Federal. A sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, e a votação da indicação no plenário do Senado estavam previstas para o dia 10 de dezembro. Entretanto, para ganhar tempo e viabilizar reuniões de Messias com os senadores, o governo Lula não enviou ao Senado a mensagem que formaliza a indicação de Messias. Sem isso, a Casa não consegue analisar a indicação no cronograma anunciado por Alcolumbre e por presidente da CCJ, o Otto Alencar. Em comunicado a senadores, o presidente do Senado classificou a demora do governo Lula em formalizar a indicação com o envio da mensagem como grave e sem precedentes. Muito obrigada, Lucas. Agora a gente vê a reação de Messias. A reação de Messias ao cancelamento da sua sabatina. Matéria agora no portal Metrópole para a gente entender um pouco de quais foram as repercussões. Indicado por Lula, o STF, Jorge Messias, recebeu de forma serena a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de cancelar a sabatina prevista para quarta-feira, dia 10/12. Embora tenha ganhado um tempo para angariar votos, Messias avisou a interlocutores que não pretende baixar a guarda. Ele deixou claro que seguirá procurando senadores em busca de apoio. O indicado de Lula tem ressaltado que focará suas atenções no beijamão no Senado, deixando as negociações políticas com Alcolumbre sobre a responsabilidade do Palácio do Planalto. No Planalto, aliás, a decisão de Alcolumbre foi comemorada. A avaliação foi de que, apesar de um tom agressivo usado por Alcolumbre, o governo de Messias
O governo e Messias ganharam tempo para angariar votos de senadores, pauta importante que toca o Senado no dia de hoje. Olhando agora para o Ibovespa, para o mercado local, a gente teve a análise agora do Marcelo Coutinho para o mini índice mini dólar e nós olhamos agora a composição dos índices. Nesse momento, quem mais avança em primeiro lugar, olhando a variação percentual, é CVC Brasil. CVC B3 agora na máxima do dia aos R$ 2,06, um avanço de 6,74%. Os Minas na segunda posição avança 5%, R$ 5,67 e Braskem também chamando atenção no dia de hoje. No caso de Braskem tem notícia, alta de 4,06% aos R$ 7,95. Coutinho, começamos com o CVC B3 na máxima do dia. Bora, então vamos lá. No caso de CVC, o ativo ele tinha viés baixista. Falamos dele de manhã, falei que estavam mal comprados ainda. O ativo começa a virar, ele ainda, para mim, na forma que eu enxergo o mercado, ele não inflexionou. Então toma cuidado, por favor, porque você vê esses dois candles aqui, fica animadão, só que não esqueça que uma formação como essa pode eventualmente vir um candle como esse e estragar a festa, como foi, por exemplo, no caso do Bitcoin nos 80 mil dólares. Então, ok, CVC que tinha um canal, que tinha não, né? Na verdade tem um canal de baixa, o candle de hoje vai lá e quebra essa movimentação. Quem está comprado passa a estar numa figura gráfica melhor. Para mim, ainda não é uma figura de cunho altista, então peço cuidado, deixa subir. Esse cara agora, o objetivo dele passa a ser R$ 2,24, já que está se distanciando de R$ 2,01, mas eu ainda ficaria com o stop justo, da eventualidade que vem uma outra paulada, joga esse cara para baixo e ele volta para o canal e volta para a tendência de baixa. Excelente, Coutinho. Seguimos com Usiminas, Usim 5, avançando 5% agora, Coutinho. No caso de Usiminas tinha um ponto de inflexão a R$ 5,47. Ele chegou a desenhar o movimento, no dia de hoje quebra o meu movimento de baixa. Ok, então a gente sai ou vai desmontar essa figura de pivô de baixa e a gente começa a olhar esse cara com uma figura de cunho altista. Então eu vou zerar essa figura toda, é uma figura que eu imaginei que eventualmente poderia fazer algo desta natureza, ele acaba lateralizando para subir. Então quem está comprado em Usiminas, a gente refaz a análise olhando para o seguinte: o ativo cota 5,67, a máxima do dia de hoje 5,72 e você tem um ponto de inflexão a R$ 5,73. Então quem está comprado, por favor, mesma coisa, cola o stop, porque da forma que esse cara faz este movimento, por que a minha caneta não veio? Da mesma forma que esse cara faz este movimento, ele pode fazer este movimento. E aí inflexiona, rebate, volta para dentro do canal e você vai devolver. Linhas de Fibo, a história já está clara. Colo stop, caiu, estopou na máxima, subiu, permanece no jogo. Chama a atenção alta de Braskem, Coutinho. Braskem agora avançando quase 4% aos R$ 7,94. Enquanto você coloca o gráfico na tela, eu quero compartilhar uma notícia com a nossa audiência. A Novonor e a IG4 devem assinar transferência de ações da Braskem na próxima semana. A IG4 Capital e a Novonor, que é a ex-Odebrecht, devem assinar um acordo de transferência das ações da Braskem na próxima semana, segundo apurou o Estadão Broadcast. O passo seguinte será a celebração do acordo de acionistas, que já está definido entre a IG4 e a Petrobras, a maior acionista da Braskem. A Novonor tem atualmente o controle da petroquímica. Procurada, a Novonor não comentou, a Petrobras retornou até a publicação, a Petrobras não retornou até a publicação desse texto também, portanto a gente tem aqui uma informação que justifica essa alta na Braskem. Novonor e IG4 devem assinar as transferências de ações da companhia na próxima semana, Coutinho. Olha só, quando eu olho para a Braskem, o gráfico não me agrada, né? Então, recordar é viver, eu vou mostrar o que já estava desenhado, né? Então, Braskem deu a inflexão a 8,32, certinho, foi na terceira linha, virou. Aí, Braskem pegou 7,48, primeira linha, inflexionou de novo. A gente falou sobre isso hoje. Então, aqui você tem duas opções. Se tudo der certo, esse cara eventualmente sobe, o objetivo dele passa a ser 9,69. Se tudo der errado, esse cara de novo vai inflexionar nessa linha a R$ 8,32. Então, assim, quem está comprado em Braskem, ok.
A formação gráfica não é, aos meus olhos, das melhores, mas enseja um movimento de alta. O ativo cota 7,98, deixa subir, chegando em 8,32 fica atento, e aí eventualmente trabalha ou stop, ou realização parcial, algo que o valha. Se der certo, ok, aí a gente fala de 9,69. Se der errado, aí esse cara volta para dentro do canal, a gente fica lateralizado e aí começa a perder tempo. Então, por favor, atenção, a priori, ok, altista, 8,32 é o seu próximo ponto de cheque. Muito obrigada, Coutinho. Olhando agora para a ponta oposta, o top 3 de queda nesse momento, a gente passou, portanto, pela variação percentual. Quem mais avança, como você analisou, CVC, Uzi Minas e Braskem. Agora o top 3 de queda, Lucas. Perfeito, Sandra. Na primeira e segunda colocação, nós temos os papéis ordinários e preferenciais do Bradesco. BBDC4 na primeira colocação, R$ 18,96 é o preço de tela do ativo, caindo 2,92%. Na segunda colocação tem BBDC3, que está aí nos R$ 16,36, 2,39% de retração. Na terceira, vamos citar os outros dois, né? Porque como na segunda colocação temos outro papel do Bradesco, vamos seguir então com Raizen, Raiz 4, está na mínima intradiária. A cotação de momento está nos 84 centavos, caindo 2,33%. Para a gente finalizar, nós temos Direcional DIRR3, R$ 18,18, 2,10% de retração pro ativo. Obrigada, Lucas. Coutinho, a gente começa com Bradesco. Bradesco está mostrando hoje uma queda expressiva, mais de 2% de retração. Muita gente no nosso chat do YouTube perguntando sobre essa queda para Bradesco no dia de hoje. Nenhuma informação muito que impacta diretamente, ou que pelo menos a gente enxerga aqui como um impacto direto para a queda de Braskem, apenas falas do presidente do Bradesco dizendo estar mais otimista sobre 2026. Eu vou trazer alguns detalhes aqui. O presidente do Bradesco, o Marcelo Noronha, afirmou nessa terça-feira estar com uma visão um pouquinho mais otimista, abrindo aspas para ele, para a economia brasileira no ano que vem, com o desemprego controlado e a atividade mostrando menos sinais de desaceleração do que se esperava. Na visão dele, o estoque de crédito do país deve crescer em torno de 7% em 2026, uma desaceleração em relação a esse ano, já que em 12 meses até outubro, o saldo avançou 10,2%, mais acima do que se projetava anteriormente. Coutinho, sua análise para Bradesco. Olha só, quando eu olho para Bradesco, tirando o candle de hoje, eu tinha uma figurinha de curto prazo altista, né? Então ele subiu, lateralizou, tudo sob controle para subir. Esse candle, ele estraga essa figura, mas não estraga a próxima. Eu tenho de novo uma alta, uma longa lateralização e um movimento de alta. Então assim, ok, Bradesco cai 3%, também não é nada excepcional. Bradesco para azedar teria que perder R$ 18,62. Então assim, eu tenho um ponto de inflexão para esse cara, que é praticamente este ponto de inflexão. Então, quem está comprado, ok, permanece bem comprado, vai tomar esses 3% pelo menos por enquanto agora de calor, mas eu tenho ainda a possibilidade que todo esse entorno se torne altista. Então, por favor, quem está comprado, eventualmente até se quiser estopar o teu stop abaixo de 18,62, mas a figura gráfica ainda é benéfica para quem está comprado. Muito obrigada, Coutinho. Olhamos Bradesco. Antes da gente seguir com o top 3 de queda, vamos só abrir um parênteses para a gente olhar os bancões, os bancões que caem em bloco hoje. É queda para Banco do Brasil, queda também para Itaú e Santander. Então, Coutinho, a gente analisou Bradesco, vamos com BBAS3 agora, Banco do Brasil, queda de 0,49% aos R$ 22,41. Olha só, altista também não muda nada, a queda é essa daqui 0,45% menos ainda. Papel bem posicionado, pivôzinho, bem, flexiona bem, segue em tendência de alta, deveria buscar agora R$ 23,48, comprado, bem comprado. Não melhor em função dos movimentos de BBAS3 serem longos, mas em termos de tendência macro também tudo sob controle, nada para fazer, logicamente coloca um stop na eventualidade que tudo dê errado. Santander Sambi11 agora na mínima do dia, R$ 34,35, queda de 1,29% para o papel, Coutinho. Graficamente falando, movimento longo, então eu vou colocar a Sambi no semanal, tá bom? Sambi no semanal, sem grandes alterações, atingiu 3,396, deu aqui uma desacelerada, monta o envelope a priori para poder subir. Graficamente falando, formação gráfica benéfica, azeda abaixo de 3,396, eu colocaria o stop até bem mais abaixo
de 3396 para você eventualmente não tomar um violino. Mas, de novo, formação gráfica ok. Quando você olha a Sambi no diário, a queda de 1,26% ela é pouco eficiente para mudar o movimento. Eu sequer pego o candle do dia anterior, então ok, deixa cair, mas a priori ainda benéfica e altista. Ô Coutinho, me explica essa expressão do mercado. O que é tomar um violino? Tomar um violino é assim. Imagina, por exemplo, que você está comprado, não, imagina que você vai comprar Sambi 11. Então você vai lá, abre o aplicativo da Traders, o ativo agora cota R$ 34,36. Se você coloca um stop loss muito curtinho, vamos imaginar que você colocou o teu stop aqui, ó, a 33,60. Então qual que é a tua ideia? Você vai comprar a 34,36, você coloca o teu stop a 33,60, teu objetivo de saída tá lá em cima no 36,71. Então tua operação ela tá montada e ela tá fechadinha. Você tem ponto de entrada, ponto de saída, ponto de stop. O problema de tomar o violino, o que que é? Quando você coloca teu stop muito justinho, o mercado ele pode oscilar, te estopa, ou seja, te tira, ou seja, saiu do mercado, e aí o mercado vai lá, vira e dá certo. Então a tua operação que deu certo, como você foi estopado muito curtinho, né? E aí tem formas de calcular esse violino para você não cair nessa. Você vai lá, o mercado ele oscila, começa a subir, volta, te estopa, e depois ele vai lá e a tua operação ela dá certo. Então tomar violino é quando você pega, acerta a direção do mercado, mas o stop vai lá e te tira antes do movimento se completar. Esse aí é o famoso tomou uma violinada. Entendi, Coutinho. Agora sim. Então, todo mundo na mesma página, todos nós sabemos o que é tomar esse violino. Não sei se eu era a única que estava por fora, mas agora aprendi com o Marcelo Coutinho. Coutinho, vamos fechar os bancões, então. Análise de Itaú e Tube 4, queda de 0,09%, caindo pouco em comparação aos outros bancos. Uma leve queda, operando, na verdade, próxima à estabilidade agora, R$ 42,18 para Itaú. Itaú também tá bem, 42,19, objetiva 4,309, não faria novas compras, vou deixar a critério, tá? Já tá no último terço. Trabalharia stop, você tem dois pivôs, você tem um pivô fininho branco e você tem o pivô primário, que é esse amarelo. Itube 4, extremamente altista. Fica atento quem eventualmente acha que tá barato, que para mim é um conceito também bem relativo. Se quiser fazer compras no sentido de aumentar a posição, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. E de novo, faz um trade curto. O ativo cota 4,224, você leva no primário a 4,309, praticamente na cara do gol. Por que que eu acho curto? Porque ele vai bater no 4,309, vai inflexionar para depois subir. E aí nessa inflexão aqui você acaba devolvendo. Então eu faria só uma manutenção por enquanto, trabalhando o teu stop de saída. Excelente, Coutinho. Seguimos, então, agora no top 3 de queda. Passamos por Bradesco. Agora, Raizen chama a atenção na mínima do dia aos 84 centavos. Um recuo de 2,33% para o papel. Coutinho já cansou de analisar Raizen por aqui. Não aguenta mais todo dia a gente analisando Raizen. Mas por que não sai da pauta? É sempre a que mais recua no Ibovespa. Não sempre, né? Mas tende a estar presente nas variações que chamam a atenção no Ibovespa. Também notícia atrás de notícia para o papel de Raizen. E a situação tá feia, hein, Coutinho? Tá, esse aqui realmente, assim, um ativo de 0,84, até porque existe uma norma, né, que o ativo pela própria B3, ele não pode ficar abaixo de R$1 durante uma janela que, se eu não me engano, são 30 pregões, tem que ver a regulamentação, mas de qualquer forma, tá aí, né, assim, Raizen, lamentavelmente, a Cassandra falou, a gente acaba tendo que revisitar o papel em função da predominância dele durante o processo de notícias e a presença que ele tá. Agora, a Raizen em si não tem absolutamente nada para fazer. Quem tá comprado tá extremamente mal comprado. É aquele papel da explosão, né? Assim, o papel sobe 10%, também cai 10%. Da forma que tá, ele é baixista, a probabilidade maior é de queda, iria a 60 centavos, mas, graficamente falando, é mais uma análise do tipo mostrar um pouquinho do estado do papel. Em termos de compra, venda, manutenção, é um ativo que não deve se fazer nada. Excelente, Coutinho, confirmando a sua informação, é isso mesmo, não pode ficar 30 pregões consecutivos sendo negociado abaixo de R$1. Seguimos para o top 3 de queda para falar de direcional. DIR 3 recuando 1,88%, R$18,23, setor de construção civil, Coutinho.
A queda também é insuficiente. Quem tá comprado tá bem comprado. O ativo cota no 823. A Zeda abaixo de 1 no 793. Aqui tem um envelopão de alta, né? Mas esse cara sobe, vai lá, lateraliza um tantão e a priori deveria subir. A queda 1,78 modesta, insuficiente para virar o direcional do papel. Permanece altista 1 no 997. Insuficiente para virar o direcional da direcional. O papel direcional sendo analisado por Marcelo Coutinho. Ô Coutinho, acabei de lembrar, eu nem comentei com você, nem com a nossa audiência, mas desde que eu entro aqui no programa, o pessoal falando, tem que começar a investir em renda variável, né? Porque eu tava só na renda fixa. Até ontem. Comprei minha primeira ação na variável. Não posso dizer qual é a ação que eu comprei, é claro, mas é isso aí, Coutinho. Eu tô... Parabéns! Você lembra, Coutinho, qual foi a primeira ação que você comprou? Lembra? KM era Semat 4, talvez. Isso tá falando de 2002. Era KM, era uma mineradora. Era Semat 4. Só que o meu primeiro trade em renda variável foi opção. Eu não sabia o que era papel. A minha história é extremamente engraçada. Um dia a gente bate um papo e te conta a história. Meu primeiro trade foi opção. Era uma opção de Telemar, que na época era a mais líquida da bolsa. TNLPG 40. Foi o meu primeiro trade em renda variável. Eu operei opção 4 meses. Aí eu fui descobrir o que era uma ação. E a minha primeira ação que eu comprei era uma mineradora chamava KM. Era acho que Semat 4, Gemat 4. Coutinho, não, Semat 4. A opção é assim, né? A opção de Telemar na época você ficava muito rico ou muito pobre. Na época eu acertei, né? Como sempre, assim, você vai acertando até o dia que teu nome vai pro display. Aí você vai lá e toma aquela pedrada, né? Então, assim, deu super certo até o dia que eu tomei uma pedrada, fiz uma trava de baixa errada, devolvi tudo. E a minha primeira compra de papel deu super bom. Essa mineradora, acho que era KM. Deu super bem, mas o meu primeiro trade veio 4 meses depois. Coutinho, que legal. Nossa. Alavancado. Mas assim, eu tô adorando também participar dessa. Eu acho que eu fiquei muito inspirada pelo torneio também que nós participamos aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou começar então na renda variável. Mas claro que só com um pouquinho, né? Eu também não vou alavancar tudo, não. Um pouquinho? Só um pouquinho. 100 mil? Coutinho, você não me conhece, Coutinho. 100 mil coisa nenhuma. Coutinho, vamos continuar com a análise por aqui. O que chama a atenção no dia de hoje é essa alta para Unipar, como eu falei desde a abertura do nosso programa. Unipar avançando 10%, 10,07% de alta para o papel, R$ 66,15. E no caso de Unipar tem notícia para Unipar, também para Grendene, que toca o mesmo sentido, que é o anúncio de dividendos e dividendos, assim, milionários. Nós temos comentado aqui ao longo do nosso programa muitas empresas raspando aí o tacho para tentar evitar a tributação que acontece a partir do próximo ano. E a gente traz essa informação aqui, portanto, de Unipar, que justifica essa alta de 10% no papel. Para todo mundo ficar sabendo, a Unipar, o NIP 6, vai pagar 700 milhões de reais em dividendos. A gente segue a matéria aqui com o Lucas Wood. Lucas. A Unipar anunciou nessa terça-feira a aprovação do pagamento de 700 milhões de reais em dividendos, divididos entre dividendos intermediários e intercalares, reforçando seu compromisso com a remuneração ao acionista. Do total, 651,7 milhões referem-se a dividendos intermediários, com base nos lucros acumulados até o momento. Já os 48,2 restantes, os 48 milhões restantes, correspondem a dividendos intercalares. O valor por ação será distribuído da seguinte forma: as ações ordinárias, cujo ticker é UNIP3, vão pagar R$ 5,48 em dividendos intermediários, mais 40 centavos em dividendos intercalares. Olhando para as ações preferenciais de classe A, o ticker Unip 5, R$ 6,03, mais 44 centavos adicionais. E nas ações preferenciais de classe B, que é Unip 6, vai pagar R$ 6,00 com os mesmos 3 centavos, com mais 44 centavos também de dividendos adicionais. R$ 6,00 por ação, portanto, aqui para Unipar, Unip 6, uma alta hoje de 10%. O Rafael Pereira no nosso chat falando que eu tô dando risada porque a ação que eu comprei foi Unip, ó. Não posso dizer qual foi a ação que eu comprei aqui, não foi Unip, mas se fosse, olha só, alta de hoje 10%. Sua análise, Coutinho? Então vamos lá. No caso de Unip, tomar bastante cuidado, né? A gente comentou sobre ela, assim, o ativo,
Se você pegar o movimento natural do papel, o ativo precifica 59. Ele era baixista, então isso aqui é um outlier. Geralmente outliers, ele pega e volta, né? Ou seja, eu não tenho uma mudança estrutural que faça com que o NIP se reprecifique. Então isso aqui é um evento externo, o papel vai lá, explode, seja para cima ou seja para baixo, mas a tendência dele é voltar. Então, em termos de tendência macro, o NIP, assim como o Bitcoin, eu vou trazer o mesmo paralelismo, é para baixo. Então você pega o NIP ou inflexiona a 67,19 ou sobe para inflexionar para baixo a R$72. Então quem está comprado, beleza. Hoje tá felizão, tá felizona. O ativo sobe 9,73%. Mas o macro desse cara é baixista. A gente já falou sobre ele, reitero. Se fosse eu, colocava um stop, porque a tendência desse cara, independente do FIBO, é fazer um procedimento de correção. Então, de um jeito ou de outro, esse cara deveria descer. Então, por favor, quem está posicionado em UNIP, coloque um stop e trabalhe um processo de saída para o papel. No dia de hoje também chama a atenção a alta de Grendene, Coutinho. GRND3, que avança 7,44%, R$5,49. Tem notícia para Grendene também. Duas notícias. Como a gente está falando de dividendos, de proventos, vamos então com essa aqui no portal Infomoney. Grendene antecipa pagamento de proventos no valor de 101,3 milhões de reais. Matéria do Felipe Moreira. O Conselho de Administração da Grendene aprovou nesta terça-feira a 4ª distribuição de dividendos intercalares referente ao resultado líquido apurado até o dia 30 de novembro de 2025 no valor de 101,3 milhões de reais, que serão pagos aos acionistas em 24 de dezembro de 2025. Então, o Natal chegando aí, um dia antes do Natal, 24 de dezembro, na véspera, serão pagos aos acionistas. Os proventos serão divididos em R$45 na forma de juros sobre capital próprio, correspondendo ao valor bruto por ação de cerca de 4 centavos. Em forma de dividendo, o valor será de 56,3 milhões de reais, correspondendo ao valor de 6 centavos por ação. Sua análise para Grendene, Coutinho? Bora. No caso de Grendene, estava num canal a 4,63 contra 5 e alguma coisa, 5,46, tá? O canal amarelo. E aí Grendene pegou e deu uma espirrada. Nota para você ver como o mercado é volátil, né? E aí, trazendo para vocês um pouquinho da minha experiência, o pessoal às vezes fica meio animadão, né? Então, assim, você vê que Grendene é a mesma coisa, né? Grendene, ela fecha na região de 5, ela abre na região de 5,50, né? Então, conta rápida 10%. Mas se você olhar o movimento estrutural do papel, de novo, assim como o anterior, esse cara não tem nada que faça com que efetivamente o papel se reprecifique, tá? Então, o intraday de Grendene é baixista, então você nota o candle é vermelho, o papel cai, ou seja, cai no intraday, sobe 7,44 com relação ao fechamento de D-1. Só que no dia, esse cara cai. Qual a tendência dele? Continuar caindo. A gente falou sobre ele, se você coloca a Grendene no semanal, Grendene está preso entre dois momentos, você tem esse pool de resistências aqui a 5,50 e você tem este pool de resistências a 5,66. Então eu vou reiterar aquilo que eu falei de manhã. Quem está comprado, ok, felizão, eu colocaria um stop. Ainda sobre pagamento de dividendos, nós tivemos na semana passada a divulgação de São Carlos. SCAR3, a empresa falando de pagamento de dividendos extraordinários no valor de 406 milhões de reais, com yields de 29%, equivalente a R$7 por ação no caso de São Carlos. Hoje, a gente vê uma queda de 20,88% para o papel, R$16,14. Lembrando que quando a notícia foi divulgada, o papel disparou, foi uma alta muito expressiva para o papel de SCAR3 e hoje nós vemos essa queda abrupta de 20%. Não encontramos uma nova notícia que envolva o papel. Acredito que seja uma realização, Coutinho? Perfeito, foi super feliz, Sandrinha, em trazer São Carlos, porque São Carlos corrobora exatamente o que eu acabei de falar de Grendene e como eu acabei de falar do anterior, que também era a questão da antecipação de dividendos. Assim, o papel explode, tá? O papel reprecifica, então esse cara estava transitando a 15 e ele vai lá e explode para 21. Então, ok, é um evento exógeno, é algo externo que vai lá e reprecifica o papel. Só que isso, ainda mais essa questão especulativa de pagamento de dividendo, tá? Isso daqui, estruturalmente, no processo, ele não sustenta. Então, do mesmo jeito que você tem um candle gigantão, e é por isso que eu peço
né, para as pessoas que eventualmente não estão tão acostumadas com o mercado, a movimentos desse tipo, né? Então você tem um cara que vai lá e explode, no dia seguinte ele vai lá e devolve tudo. Então, tudo que a gente falou eventualmente dessa questão de compra especulativa, dessa reprecificação, dessa alta gigantesca que você tem, exemplo, na questão do que as empresas estão fazendo no Brasil agora, fazendo antecipação de dividendos para poder pegar e fugir dos impostos a 2026, o papel, ok, ele se reprecifica e aí não precisa ser necessariamente no dia seguinte, e aí respondendo a Sandrinha, sim, aqui eu não vejo nada, a não ser uma movimentação normal, o papel pega, reprecifica, volta para baixo, volta para a região dos R$16, que é a região que o papel estava transitando. A questão sobre a antecipação dos dividendos, como o Coutinho mencionou, também vale para a Itaú e também para a Axia Energia, que nós trouxemos a informação no dia que foi divulgado. Itaú e Tubi4 nós já analisamos, mas Coutinho, quero te ouvir sobre Axia 3, para a gente ter também no radar, análise gráfica para esse papel. Agora operando de forma estável, leve recuo de 0,05%, R$ 63,81 para a antiga Eletrobras, Coutinho. Bora. No caso de Axia, tudo sob controle, altista, comprados bem comprados, o papel ele inflexionou a 61,78, subiu, corrigiu, foi na terceira linha pianinho e agora volta. Tá batendo um pouco de cabeça aqui na região de 6460, que é essa região aqui. O candle é um candle já de reversão, mas de novo, insuficiente para falar que o mercado virou. Quem está comprado, bem comprado. Quem está comprado, eventualmente, se não quiser se expor, coloca um stop. Quem quiser eventualmente permanecer mais livre, coloca o stop mais longo para não tomar um violino. O objetivo do papel 6742. Agora uma notícia importante para a gente repercutir com a nossa audiência sobre PRIO, uma notícia muito importante. O Coutinho na sequência vai com análise técnica para a gente entender o reflexo dessa notícia nos papéis de PRIO. Produção de óleo equivalente por dia da empresa sobe 55% em novembro. A petroleira produziu 138,8 mil barris de óleo equivalente por dia no mês de novembro. Matéria do Victor Menezes no portal Valor Econômico. Lucas. A PRIO produziu 138,8 mil barris de óleo equivalente por dia no mês de novembro, que representa uma 54,9% acima da média de produção no mês de outubro, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira. A melhora mensal é explicada principalmente pela maior participação da produção no Campo de Peregrino, na Bacia de Campos, após a PRIO atingir participação de 80% no campo. O fechamento da aquisição dos 4% adicionais ocorreu em 11 de novembro de 2025. O campo contribuiu proporcionalmente com 68.783 barris por dia no mês de novembro. Muito obrigada, Lucas. Notícia super importante. Produção de óleo equivalente por dia subindo 55% no mês de novembro. Com você, a sua análise, Coutinho. No caso de PRIO, pessoal, assim, não gosto do gráfico, não é o tipo de formação que eu gosto. Você vê que PRIO está lateralizada desde agosto. Ela está lateralizada e pior, ela está lateralizada no movimento de divergência, né? Ou seja, ao invés de convergir e lateralizar pouco, ela lateraliza e vai aumentando a amplitude a cada vez mais. Isso é um movimento ruim, porque toda vez que ele bate ou no topo ou no fundo, como é divergente e ele abre, demora mais para ele pegar e voltar. Eu não tenho nenhuma figura gráfica significativa, então se olha, PRIO tá meio que nesse canal que vai abrindo. Eu tracei um pivô de alta aqui, dando até uma forçadinha de amizade, imaginando que esse cara subisse, sobe no dia de hoje, mas na minha melhor forma de ver, esse cara ainda teria espaço para queda para posterior alta. Então, se você está afim de comprar PRIO, o que também me chama a atenção, porque se você puxar a média ou uma regressão linear aqui no meio, você vai ver que praticamente esse cara está lateralizado há 4 meses. Não acho que vale muito a pena, até pela questão do petróleo em si. Fica atento. Eu faria compras pequenas, parciais, preço médio positivo para objetivar 40,74. Das petroleiras, PRIO é a que mais chama a atenção, com uma alta de 3%, R$ 38,71. A gente vê as petroleiras subindo em bloco no dia de hoje, é a alta de 0,15% para Brava Energia, Petrobras, papel preferencial avançando 0,59% e Petro Recôncavo, alta de 0,56%, mas PRIO se destacando com essa alta de 3% agora. Coutinho, aproveitar que a gente está falando das petroleiras, aproveitar que você citou o petróleo também, então vamos trazer a sua análise para o petróleo Brent. O petróleo Brent agora avança 0,90% aos $63,01, Coutinho.
Olha só, Sandrinha, no caso do Brent não tem nada, tá? Você tem 2 canais de baixa, o Brent pode subir, pode cair, não vai mudar absolutamente nada. Você teria que sair primeiro deste canal de baixa, ou seja, imaginando que você tem algum trigger externo que eu também não vejo, ou seja, alguma coisa que para mim poderia pegar e fazer com que esse cara aumentasse a vol, seria algo relacionado à Ucrânia. Por enquanto, ele pode oscilar aqui a 60, vai a 63, volta a 60, vai a 63, e mesmo se eventualmente sair, você tem um novo canal a 66, ou se cair, você tem um novo suporte abaixo de 59, então assim, o Brent segue lateralizado com viés baixista, 2 canais, mas também assim, muito pouco, baixa volatilidade, não tem notícia aí, e aí lamentavelmente as empresas de petróleo, as Petrobras, Junior Oil, etc., acabam meio que pegando uma esteira por falta de alavancagem em função do preço do petróleo. Excelente, Coutinho, muito obrigada. Lembrando que nós seguimos falando sobre petróleo, sobre PRIO, durante a participação do Luca Boni, que vai estar conectado com a gente durante o Momento Mover, a partir da 1h30. Já tô vendo muita gente mandando pedidos aqui no nosso chat do YouTube. Convido você a mandar os seus pedidos para nós. Na sequência, nós vamos abrir um espaço para o Marcelo Coutinho responder os pedidos da audiência. Mas antes disso, seguimos no campo do noticiário para entender o que acontece com Bombril. Bombril, a ação agora segue em leilão e é uma notícia, né, que a gente não costuma acompanhar muito aqui a ação de Bombril. Eu, pelo menos no almoço de negócios, não vi, não sei se o Coutinho, o quanto tempo faz que ele não acompanha, talvez hoje por conta ainda no Manhã TC News deve ter acompanhado por conta desse noticiário que toca a companhia. Justiça homologa plano de recuperação judicial da Bombril. Matéria do Vitor Menezes, publicada no portal Valor Econômico, e o Lucas explica pra gente o que aconteceu. O juízo da primeira vara regional de competência empresarial e conflitos de arbitragem do estado de São Paulo homologou o plano de recuperação judicial da Bombril e de algumas controladas. A decisão foi publicada no Diário de Justiça nesta terça-feira, informou a companhia. Com a homologação, em conjunto com a expectativa de um desfecho futuro favorável da transação tributária em curso junto ao governo federal, a Bombril diz confiar que será possível atingir uma estrutura financeira adequada, que permitirá um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. Completa com uma frase aqui dizendo o seguinte: em benefício da coletividade dos seus credores, investidores e demais interessados. Muito obrigada, Lucas. Coutinho, seguimos com você para análise técnica. Você olhou hoje Bombril no Manhã? A gente deu uma olhada, Sandrinha, Sim. E assim, ruim porque... Bom, primeiro que se acertou, né? Um papel que a gente não acompanha. No diário, foi o que eu falei, como eu não acompanho, me chama muita atenção, primeiro porque a empresa está em RJ, né? Então assim, já o fato da empresa estar em RJ já prejudica muito. De novo, um papel de baixo valor unitário, o papel custa R$1,29, e aí a partir de outubro acontece algo que você vê que você não tem candle. Então aqui você pode até fazer uma análise, eu vou jogar no semanal, baixista, é uma raiz da vida em termos de formação gráfica, triângulo descendente, também não tem nada. Você olha para o book de ofertas desse cara, ele fala que o ativo está em leilão abertura 18 horas, ou seja, o papel está impedido, então também não tem negociação em função, eventualmente, dessa questão que a Sandra comentou. Eu não sou especialista, mas como a justiça está fazendo a homologação do processo de RJ, isso deve ter algum tipo de impacto em termos de permissão de negociação de papéis, mas, de novo, papel mortinho, aqui não tem absolutamente nada para fazer. A hora que esse cara se desvencilhar, ok, a gente pode até ter algo em função da homologação e do início do processo de RJ, mas tirando isso, está morto o papel. Muito obrigada, Coutinho. No campo de notícias ainda para nossa audiência, só um destaque para a Zamp, que agora o papel está inibido e com vencimento próximo. Isso porque tem uma informação, eu aproveito o boletim Bom Dia Mercado da Rosa Riscala para trazer a notícia para vocês. A CVM aprovou a conversão do registro da empresa de emissor de valores mobiliários da categoria A para a categoria B. Com a mudança, as ações da companhia
deixaram de ser negociadas na B3 a partir da terça-feira, a partir de ontem. Zamp não é mais negociada. Seguimos por aqui com algumas mais análises técnicas do Marcelo Coutinho, agora sim, para contemplar a nossa audiência. Pedidos da nossa audiência, lembrando que se você é membro do canal, você tem prioridade na hora de fazer perguntas no nosso chat do YouTube, mas nós também recebemos as perguntas que vêm pelo WhatsApp. Com você os pedidos, Lucas. Vamos nessa, Sandra. A primeira pergunta que eu vou endereçar para o Coutinho é Embraer Embraer 3. Foi um pedido da Tatiana pelo nosso chat do YouTube, só que como ela é membro do canal, vai ter preferência, então vamos abrir os pedidos com Embraer, Coutinho. Bora, vamos lá. Então, Embraer MBJ3, double clique zoomzão, vamos ver como é que esse cara tá. O ativo cota R$ 84,50. Verdadeiramente faz tempo que a gente não olha para ele. E aí, essa é a notícia. A má notícia é que Embraer tem um pivô de baixa e um canalzão de baixa. Então, se você está comprado ou comprada, no caso comprada, pelo que eu entendi, fica atento, por favor, porque você tem esse canal ele é muito ruim, você tem um canal de baixa numa figura baixista. Então, nota que Embraer tangencia a parte superior, inflexiona, cai, inflexiona, no dia de hoje caiu. Então, a priori, Embraer baixista, se perder R$ 83,01, objetivo 7876. Se você quiser olhar esse gráfico, olha Nvidia, está com um gráfico semelhante, olha VEG, quando fez a sua máxima, VEG desenhou exatamente a mesma figura antes de começar a cair. Perfeito, Coutinho. Vamos seguir os pedidos da nossa audiência com JHSF. Vamos partir para o setor de construção civil, né? Empresa de altíssima renda, voltado para o pessoal de altíssima renda. Então vamos com JHSF, Coutinho, na pedra. Gráfico longo, primeira coisa, joga no semanal. No semanal, altista, comprados, bem comprados. O ativo cota R$ 7,80. O objetivo a priori é R$ 8,19. Chegando lá, inflexiona, continua subindo. Objetivo 9,25. Compras a critério, tá? Você está comprando fora de ponto. Então, se for fazer, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Coutinho, vamos seguir com as construtoras. Eu ia trazer um outro bloco aqui de notícias, mas o Daniel Paganini, membro do canal, pediu Mitre MTRE3, então vamos dar preferência para o Daniel, membro do nosso canal. Vamos dar uma olhada. No caso de Mitre, esse aqui também faz tempo que eu não olho, deixa eu dar uma olhada. No semanal ele tá assim, no diário ele tá assim, tá. Então vamos lá. Mitre, a gente vai tirar esse fibo. O que a gente tem de Mitre, né? Assim, movimentos longos dá para colocar no semanal, tá? Ele fica, inclusive, ele faz mais sentido no semanal. Então eu vou primeiro fazer no diário para poder só fazer com texto e depois a gente vai para o semanal. No diário, olha só, Mitre é altista, tem aqui um pivôzinho de alta, ele tem uma figura de cunho altista, subiu, fez o seu movimento de correção e agora deveria subir. Por que deveria? Porque você tem esse 3,88 aqui para incomodar, depois você tem mais duas aqui praticamente no mesmo nível, a R$3 e... Deixa eu clicar aqui para ver onde que esse cara me leva. 3,91. Então assim, você está no final do movimento, já com duas resistências na sua frente e agora sim, por que no semanal? Porque quando eu jogo no semanal, aí eu vejo uma figura interessante. É uma distribuição, é uma figura de venda, é uma região de venda, perdoa. Então, de novo, nota, e aí é o brilho do semanal. Bate, inflexiona, cai, bate, inflexiona, cai, por que não bater, inflexionar e cair? Então nota que se você está posicionado em Mitre, você está no final do movimento. Então chegando nessa região, 388, 391, colo stop, porque aparentemente esse cara tem toda a cara de que ele vai virar e descer. Perfeito, Coutinho. Vamos dar andamento, então a gente segue com 3 tentos. Foi um pedido que eu peguei do chat do YouTube da Stephanie. Vamos com 3 tentos, Coutinho. Bora, 3 tentos a gente falou no dia de hoje e olha só que loucura, hein? Deixa eu só dar uma olhada aqui. 300 a gente comentou, 300 tá bonitão, nota que você tem um pivôzão de alta, o ativo tem um upside de 11,78%, compras eu falei que devem ser realizadas de forma parcial, preço médio positivo, de novo, não tem necessidade de encher a mão, porque se der errado, o stop acaba sendo o stop cheio e aí custa caro. Então, num upside de 11%, pega a trancha, faz que nem a Sandrinha, pega R$200 mil, faz 4 tranchas de 50 e aí você vai comprando de forma
particionada. No caso de 300, exatamente a mesma coisa. Você tem um upside de 11%, não precisa comprar tudo de uma vez, vai comprando, fazendo de novo preço médio positivo. E aí sim leva até R$ 18,16. Ô Coutinho, sabe que eu tava comentando com o Vini, né? Não de ações que eu comprei, mas os 2 primeiros ativos que eu ouvi falar assim, comecei a ver qualquer coisa de mercado financeiro ali, nem sei quantos anos eu tinha. Via Varejo, que era muito comentado, né? Que era Via Varejo o nome, que agora mudou. Via Varejo era muito comentado, né, pelo pessoal, e Oi. Foi os 2 primeiros papéis que eu ouvi falar. Não que eu entrei comprado, mas é que eram ações que o pessoal mais falava, assim, era muito comentado. Você lembra em que ano era mais ou menos isso? Que tinha uma época que falavam bastante, né, de Via Varejo. Via Varejo foi... Você falou de Via Varejo e me veio Magalu na cabeça, né? Oi, sempre Oi, né, cara? Oi teve uns aspectos bizarros, né? Sim. Oi, eu lembro quando o Lula, isso foi no Lula 2, que o Lula falou que aquela coisa populista, né? Ia distribuir internet no Brasil e ia usar a infraestrutura da Oi. O papel saiu de 30 centavos, foi para R$3, assim. Pancada. Aí essa brincadeira durou... acho que 1 mês e meio, 2 meses, aí não ia mais fazer. Aí o papel saiu de R$3 e voltou para 30 centavos. Então, assim, tem um T assim, no gráfico de Oi, sei lá quantos anos atrás, no Lula 2. Essas maluquices, né? Mas, enfim. Mas Oi, se você olhar, né? Oi, acho que acabou. Deixa eu ver como é que tá o IBR3 aqui, só de curiosidade. 0,19. Assim, virou pó, né? Rumo ao pó, nada para fazer por aqui. Se eu não me engano, Oi tá em RJ. Se não tá em RJ, já... acabou a empresa. Perfeito. Vamos trazendo as histórias aqui, pô, Coutinho. Tem várias. O que eu tenho de vida, você tem o dobro praticamente de mercado financeiro, né, Coutinho? Pô, eu trabalho aqui. Não tanto assim também, né? Eu trabalho aqui faz 2 anos praticamente aqui no mercado financeiro, então estou só começando, tô começando. Mas você tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. Fechou. Vai na da Sandrinha, que a Sandrinha comprar, você vai lá e dobra a mão. Sandrinha entrou com a mão pesada, igual ela sofria lá no torneio do TC, no torneio de 3. Imagina agora que ela tá que começando na renda variável. Se ela pegar, acordar uma notícia assim da empresa que ela comprou, que vai despencar, ela vai ter um ataque cardíaco aqui. Meu Deus, o bom foi que eu coloquei pouquinho, tá, Lucas? Não foi esses contratos enormes que o Coutinho tá falando, não. Foi só um pouquinho, só pra testar. Vamos seguir com os pedidos da audiência? Ô, Lucas, tem mais pedido por aí? Então, tem vários aqui, ô Sandra. Vamos dar preferência aqui pro Fábio Godoy, pedindo Alus Coutinho. Faz tempo que a gente não comenta desse papel. Alus 3? Alus 3. Vamos dar uma olhada nesse cara. Alus, ok, altista, bateu aqui no 28,08, eventual correção, posterior alta. Eventual correção ele fez, a posterior alta ele está fazendo. Ativo cota 29110, mesma coisa. Inflexão, leve correção posterior alta, comprados bem comprados, objetivo de Alus 3173. Vamos nessa, Coutinho. Vamos seguir com os pedidos aqui do Leandro, pedindo Banco Inter e NBR 32. Bom, como a gente sempre contempla aqui, vamos seguir com Nubank na sequência, né? Com o Roxo 34, sempre que a gente comenta de Banco Inter. Nubank vem na cabeça, então vamos com Inter e Nubank na sequência, Coutinho. Bora. No caso de Banco Inter, altista, imaginei que ele inflexionaria a 42 e inflexionou a 44. Em vez de bater na retração de 61,8, bateu na retração de 50. Sem problema nenhum. Sobe. Ativo cota 4851, objetivo 5360. Chegando no 5360, pivô longo. Pivô longo, alta probabilidade de inflexão. Chegou no 5300, colo stop, estopou na máxima, subiu, você permanece no jogo. No caso de Nubank, cota 1558, autista, deixa eu só dar uma limpada nesse gráfico aqui para ver o que eu tô fazendo. Tá, ele é autista, você tem um envelopão de alta, sobe, longa lateralização, alta, curta lateralização, também alta. Comprados, bem comprados, stop abaixo de 1536, objetiva 1693. Coutinho, enquanto a gente conversa por aqui, você analisa os pedidos da audiência, o dólar renova a mínima do dia. O WDOF26, rolagem de contratos, R$5,330 é a mínima do dia, R$5,33. Traz pra gente alguma atualização, Coutinho, dessa última movimentação? Olha só, então o dólar atingiu 334, ele tem um movimento muito curto agora, tá? Ele tem um pit stop no 334 e um pit stop no 324, 10 pontos de diferença. Vai dando ponta vendida, se você colocar no gráfico de 15 minutos, lembra que eu falei que esse cara tinha um triângulo descendente, e aí o que ele faz? Ele sobe, e quando ele sobe menos, então ele estava, se eu não me engano, nesse candle, e aí eu falei, ó, eventualmente esse cara vai lá, sobe um pouquinho,
até que efetivamente esse cara pega e rompe. Então o dólar é ponta vendida, pianinho, objetivo desse cara, R$ 5,324. Aproveitar que está na tela também, Coutinho, o mini índice WINZ25 que recua 0,02%, operando próximo à estabilidade, 162.240 pontos. Também sem alterações, Sandrinha. Olha só, falei que esse cara estava inflexionando, pedi cuidado, falei que os últimos 3 candles, isso aqui é o candle da 1 hora agora, então esse é o candle de meio-dia, candle das 11 e candle das 10. Então, das 10 às 11, das 11 às 12, e agora ele vai e faz o candle das 12 às 13 e agora das 13 às 14. Baixista, o mini índice vai inflexionando, e aí de novo, apesar de ser ponta comprada, essa foi a frase que eu usei na minha última entrada, você tem uma figura gráfica ruim. Então o índice eu meio que ficaria de fora, ele dá uma figura muito ruim para quem quer comprar, porque você está esmagado, ele não sobe, e você dá uma figura muito ruim para quem quer vender, porque você está numa tendência de alta. Então o índice eu eventualmente teria cuidado, o dólar está mais comportadinho, eventualmente nessa queda de 334 a 24. Aproveitar que a gente está por aqui, então, Lucas, para você trazer a sua atualização da movimentação dos DIs. Vamos nessa, Sandra. Desde a nossa última atualização, os DIs estavam de ponta a ponta no campo negativo, agora estão em região mista, mas tendendo a voltar para o campo positivo. Olhando para a cauda curta, para a cauda média, para a cauda longa, estão muito próximas à estabilidade, principalmente nos contratos com vencimentos mais longos, 31, 33, 35, estão em plena estabilidade. Olhando para a cauda curta, avanços tímidos de apenas meio ponto base. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Um abraço para o Daniel Pagnin, membro do nosso canal, fez o pedido de Mitre e foi contemplado. O Gibi, também membro do nosso canal, pedindo JHSF e esse pedido também foi contemplado. Se eu não me engano, tem um pedido do nosso WhatsApp de JHSF. Deixa eu pegar aqui o nome dele, do Ari Posto. E além de fazer esse pedido, ele manda uma mensagem para nós, parabenizando eu e o Lucas aqui pela nossa apresentação. Muito obrigada pela mensagem, pelos comentários, não só no WhatsApp, mas também aqui no chat do YouTube. Tô vendo uma mensagem do GB22. Coutinho, ele pergunta pra você, por favor, pede pro Coutinho explicar o que é esse negócio do nome ir pro display e perder tudo, por favor. Não, isso daí a gente fala que é a lei de Murphy, né? Porque assim, quando você entra na bolsa, geralmente funciona assim, você vai pianinho, que nem a Sandra, começou agora. Ela vai lá, pianinho, coloca um pouquinho, dá certo. Vai lá, pianinho, coloca um pouquinho, dá certo. E você vai dando certo. E aí, como todos nós somos eternos insatisfeitos e gananciosos, você começa a alavancar. E aí, ainda mais quando você fala, por exemplo, de mercado futuro ou opções, que era meu caso. Eu peguei e achei que eu já tinha, né? Ou seja, você leva umas 4, 5 operações, dá certo, você pega, sei lá, não sei quanto que é dinheiro de hoje, porque eu tô remetendo há 20 anos. Mas sei lá, pegou 10 pau, virou 50. Aí eu peguei, alavanquei, né? Peguei, dei all-in, falei, bom, agora que eu vou ficar milionário. E aí esse é um bordão de mercado que fala, né? Que o teu nome vai pro monitor, né? É a lei de Murphy, e aí você perde tudo. Então, comigo foi exatamente isso. Eu operava essas opções de Telemar, não lembro, mas foi algo do tipo, sei lá, coloquei 10 mil, virou 50, eu coloquei 100 pau, virou meio milhão. Eu sei que realmente fez um estrago. E aí eu peguei e resolvi fazer uma trava de baixa, que eu não sabia fazer, e aí falaram, faz uma trava de baixa, vende uma call, compra outra call, aí eu fiz errado essa trava de baixa. Final da história, perdi tudo. Então, essa coisa é um bordão de mercado que fala que quando você começa a alavancar, teu nome vai para o monitor e vai ser o dia que você vai perder tudo. Comigo, logicamente, acontece com a maioria das pessoas, se não, comigo aconteceu. Coutinho, eu vi que tá na tela os DIs, você separou pra gente. Quer comentar alguma movimentação, Coutinho? Nada de diferente, assim, Sandrinha. Você tem baixista, né? Curto prazo 28 à tua esquerda, longo prazo 35 à tua direita, ambos arrefecendo. Chamei a atenção, e o que é muito bom, é que a nossa ponta longa, que no caso aqui é o 35, você vê que o 35 ele vem efetivamente caindo. Isso é muito bom, né? No caso do 28, ponta curta, como ele é mais volátil e como ele está mais ligado ao momento presente, então eventualmente ele pode oscilar mais com essas oscilações de curto prazo.
Agora você tem uma certa dissonância, você vê que o 28 ele chegou a subir para depois cair, enquanto o 35 cai. Beleza, mas no geral, quando você olha para os dois, colocando lado a lado, você vê que efetivamente tanto curta quanto longa são baixistas, o que é bom. Sem grandes alterações. O curto prazo me leva a 12,5% de taxa e o longo prazo me leva a 13,05% de taxa. Excelente, Coutinho. Muito obrigada. Vamos juntos agora para os Estados Unidos, para o mercado americano, para a gente acompanhar a movimentação dos índices por lá. Olhando aqui agora para os principais índices que nós monitoramos, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq e Russell 2000, eu vejo eles avançando de forma em bloco aqui. Dow Jones alta de 0,45%, S&P 500 avançando 0,19%, Nasdaq avança timidamente 0,01% agora, operando próximo à estabilidade, e Russell 2000, o índice de small caps, avançando 1,19%, Coutinho. Quando a gente olha para o mercado americano, né, eu acabei de fazer inclusive o vídeo da CME de quarta-feira, assim, a coisa tá ficando boa, né, essa lateralização aqui, ela é muito boa para os Estados Unidos, então assim, imaginei que, pior caso, beleza, inflexiona, cai, já vinha caindo, não ia mudar nada, né, então assim, essa lateralização aqui nos 4 índices é muito bom, a gente lamentavelmente precisa aí de mais um par de dias para efetivamente isso se solidificar, tá? Mas se efetivamente essa leve lateralização permanece, a gente tem um envelopezinho de alta, então vai jogar os 4 índices para dentro do canal, aí eu imagino que esse cara faça um movimento de correção, porque você tem dupla figura, e aí ele vai lá e aí sim, né, eu já tô bem especulando que esse cara faria uma correção para continuar subindo, aí você tá falando de um intervalo de 3 a 4 semanas, mas eventualmente essa manutenção ou essa estabilidade que os 4 índices nos entregam em termos de manter a mesma região de preço é muito bom. De 1 a 2 semanas sobe, de 2 a 3 semanas inflexiona e aí já virou, né, especulação. De 3 a 4 semanas esse cara pega e poderia dar uma rampada colocando todo mundo nos seus respectivos canais de alta e a gente eventualmente poderia decretar que o mercado americano voltou a subir. Sai um destaque urgente em agências internacionais que toca a companhia Microsoft. Coutinho, vou pedir para você analisar, trazer a análise gráfica. De acordo com a CNBC cita um comunicado enviado por e-mail pela Microsoft sobre as metas de vendas. Sendo assim, a Microsoft não reduziu as metas de vendas para os seus vendedores. Essa notícia é destacada como urgente em agências internacionais. Vamos acompanhar as últimas movimentações em Microsoft. Coutinho? Bora. Microsoft deu esse ruído, né? Assim, primeiro que o Microsoft já era baixista, né? Então, independente de qualquer coisa, né? Mais baixista ou menos baixista, Microsoft tem um canalzão de baixa. Microsoft, a minha venda foi no 494, terceira linha. Ela acabou inflexionando um pouquinho antes, agora a cota 480. Nota que Microsoft caía mais, agora cai menos, e o intraday de Microsoft, se você olhar o candle, o intraday de Microsoft é altista, né? Então, Microsoft agora a priori se recompõe, só que no geral, quando eu olho para a formação gráfica, quem está comprado está mal comprado, você vê que o ativo saiu de $555, cota 480, objetivo a 434, então assim, quem está comprado, por favor, fique atento, porque graficamente falando, o cenário não é bom. Obrigada, Coutinho. Chama a atenção nesse momento, olhando pelo mercado americano. Inclusive, convido você a mandar os seus pedidos para cá, caso você tenha a intenção do Coutinho analisar alguma empresa americana, algum papel por lá. Mas agora chama a atenção de Tesla, que avança 2,32% nesse momento. Sua análise para Tesla, Coutinho? Vamos dar uma olhada. Olha só, pessoal, no caso de Tesla, a Tesla atingiu o ponto que eu falei, que era $439, tá? E agora, de novo, Tesla deveria começar a cair, Tesla deveria começar a inflexionar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, colocar o teu stop a 439, ou eventualmente se você estiver operando Tesla aqui no Brasil, porque Tesla deveria começar a cair. A formação é um pivôzão de baixa, Tesla pode, eventualmente, em função do tamanho do movimento, até fazer um inflexionamento mais longo, ou seja, ela sobe um pouquinho, te dá esta percepção de alta, mas na verdade esse cara ele é para baixo. Então, por favor, comprados em Tesla, fiquem atentos. Muito obrigada, Coutinho. Vamos olhar agora para NVIDIA. NVIDIA recua nesse momento 0,58%, Coutinho. NVIDIA, lateralizado na região de 180, a formação gráfica ela é também desfavorável, você tinha esse triângulo descendente
que eu cantei a eventual venda do papel, então ele vai fazendo esse movimento, vai estrangulando, chega uma hora que ele pega e acaba vazando. No caso de NVIDIA, você vê que ele acabou até não fazendo isso, né? Só que ele montou uma outra figura gráfica que também é baixista. Quando você olha a NVIDIA, essa figura você pode tirar, e agora para a NVIDIA você meio que tem já uma lateralização, que é um envelopão de baixa. Então, NVIDIA permanece baixista, monta uma figura diferente, mas remete à baixa. Quem está comprado ou comprada permanece mal comprado, e NVIDIA permanece objetivando $163. Só mudou a figura, mas a característica de NVIDIA ainda é para baixo. Fechamos com Amazon recuando 1%. Na sequência, vamos com alguns pedidos da audiência. Já vi mandando no nosso chat do YouTube o pedido de Netflix. Esse vai ser o nosso primeiro pedido analisado aqui, abrindo os pedidos da audiência, porque foi pedido de membro do nosso canal. Começamos então agora com Amazon e na sequência Netflix, Coutinho. Bora. No caso de Amazon, pessoal, você tem aqui a mesma figura de Tesla. Exatamente a mesma figura, tá? Então a Amazon, a priori, $232. Ainda tem um upside leve a 241, mas esse cara, assim como o Tesla, também é para baixo. Então quem está comprado, fique atento. O papel pode no curto prazo ainda pegar e dar uma esticadinha, mas efetivamente esse cara deveria corrigir. Então, por favor, atenção. Netflix pro Fábio Borges Arraes, membro do nosso canal, Coutinho. Netflix, ele colocou aqui, ó, porque eu vi passar o ticker. Você viu se era Brasil ou... Era fora, lá fora. Era fora? É. Então vamos dar uma olhada lá fora, então. Netflix, tá lá. Netflix tá aqui. Netflix $102? Que estranho. Netflix pra mim era 1.000 e pouco. Vambora. Netflix cota $103. Tô achando que esse papel splitou. Netflix cota $103, baixista. O gráfico longo, eu colocaria primeiro a coisa, esse gráfico no semanal. O semanal ele fica bonitão. E graficamente falando, a figura de Netflix é essa daqui, né? Então, o ativo cota $103 redondão. Baixista, quem tá comprado tá mal comprado. O objetivo desse cara $94. O objetivo desse cara $82. Coutinho, no caso de ser o BDR, vamos analisar também, que agora eu fiquei na dúvida se de fato é lá fora ou se é aqui. Se eu não me engano, ele pediu Netflix 34, olhando pelo BDR. Vamos então analisar o BDR, Coutinho. Bora. No caso do BDR Brasil, figura gráfica praticamente a mesma. Então eu vou inclusive fazer a mesma análise. Eu vou jogar esse cara no semanal, eu vou apagar esse fibão e eu vou redesenhar esse cara tropicalizando o papel, que tem praticamente o mesmo desenho. Então, Netflix aqui no Brasil, baixista. Ativo cota R$10,91. Objetiva 10,54,929. Coutinho, vamos trazer um pedido lá de fora que... Eu esqueci o nome de quem pediu aqui no nosso chat, mas é Sigma Lithium, é S2GM34. S2GM34 Brasil, então esse cara. Vamos com ele no Brasil. S2GM34. Nada, passa vergonha ao vivo. Clica, vai lá. Qualquer coisa você dança ursinho blá blá, Coutinho, enquanto abre aí. Sandra Lacerda. Quem tá lá? É o Andrezão? Ou é o Boris. É o Boris. O Boris é mais calmo, graças a Deus. Ele não vai colocar a sua música preferida, Graças Coutinho. a Deus. Então vamos lá. Você viu que foi pro Instagram, né? Boris. Olha. Boris. Comporte-se. Lindão, eu gosto de você. Comporte-se. Daquele jeito. Coutinho, fica dando Boris. Comporte-se. Vambora lá. Foi até pro Instagram essa dança, viu, Coutinho? Eu vi. Sigam lá, gente, @oficialtcnews pra você acompanhar o Coutinho dançando ursinho. Nossa senhora, meu Deus. Quem perdeu no ao vivo encontra lá no Instagram. Não perde no ao vivo porque tá eternizado no YouTube. Esse é o problema. Sigma Lithium tá na tela, pessoal. O ativo cota 1754. A formação gráfica dele é assim, né? Ele tinha uma queda, ele lateraliza entre região de compra, isso se chama acumulação, vai para alta sensível. O gráfico tem que ser colocado no semanal. O que eu vejo para Sigma Lithium? Quem está comprado, está bem comprado. O candle da semana, ele é um candle de desaceleração. Eu não tenho ainda instrumentos para pegar e falar se esse cara cai, lateraliza ou sobe. Por quê? Porque eu tenho um candle. Então isso aqui a gente chama de região de inflexão. Então a minha análise de Sigma Lithium, ela vai ser pessimista, tá? Ou seja, eu vou pegar o pior caso para quem está comprado. O ativo cota 1754. Se eu estiver certo, esse cara cai a 1306 para a posterior alta. Então,
Agora você vai ter que pegar e acompanhar a Sigma Lithium, a priori no diário lateralizado, meio que montando, envelopezinho de alta, beleza. Agora pegando o pior caso, é uma queda ao no 306 para posterior alta. Se você está comprado que é uma referência, coloca teu stop abaixo de 1 no 599. Coutinho, vamos partir lá para olhar essa ação lá no mercado americano. O ticker dela é SGML, aí vai dar a Sigma Lithium Corp. Inclusive, na última vez que a gente trouxe, enquanto você coloca aí na tela, a gente fez alguns comentários que ela é uma mineradora canadense, mas é que ela tem algumas operações no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Então eu lembro que alguém do chat tinha comentado, de fato, elas têm algumas operações aqui no Brasil. Vamos com, então, SGML, Coutinho. Bora. No caso de Sigma lá fora, você tinha um triângulo ascendente, né? Então eu imaginei que esse cara subisse a 1 no 345 dólares. Esse cara não respeitou. Só que, de novo, não respeitar também não desfez a figura. O que era um triângulo ascendente, ele ainda é um envelope de alta. Então, beleza, ele ainda não subiu, mas pode subir. Então, quem está comprado permanece bem comprado, com a diferença que agora a figura mudou. O teu stop está abaixo de 8 dólares e 81 centavos e o teu objetivo permanece 1 no 345. Muito obrigada, Coutinho. A gente termina, então, agora os pedidos da audiência e a gente passa nesses últimos minutos da sua participação, Coutinho, para um olhar para os criptoativos. A gente vem acompanhando uma movimentação muito séria, impactando Bitcoin, Ethereum, Solana e outros criptoativos também. No dia 1º de dezembro foi queda expressiva para o Bitcoin, para esses outros criptoativos, devido à alta de juros no Japão, o quanto isso podia impactar, influenciar nas movimentações dos criptoativos e eles, os primeiros a sentir, como a gente conversou muito com o Fernando Marques durante a participação dele na segunda-feira. Depois nós vemos uma recuperação no dia de ontem, o Bitcoin subindo bastante, cerca de 7%. Hoje, pela última vez que eu tinha olhado o Bitcoin, era um avanço expressivo de 5%, mas agora ele segue avançando, mas arrefeceu bem essa queda, agora um avanço de 1,48% aos 92.117 dólares para o Bitcoin. E tem gente no nosso chat do YouTube desesperada, Coutinho. O Gibi aqui comentando e perguntando se vai passar da terceira, hein, Coutinho? Olha só, pessoal, no caso do Bitcoin é assim, né? A macro é baixista, venho pedindo cuidado, e o legal é que assim, né? O pessoal do chat, eu leio, a gente tem um retorno aqui, então eu consigo ver, né? Tem uns extremamente interessantes, uns mais educados, uns menos educados e uns nem tanto. Mas a gente acaba se divertindo já depois de 20 anos. Bitcoin é para baixo. E eu reitero, Bitcoin é para baixo. Ponto. Então, se você quer comprar Bitcoin, beleza, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Então, só tomar cuidado, e aí eu vou referenciar de novo. Você pega este candle aqui e não adianta falar que o Bitcoin saiu de 85 mil dólares e foi para 92, porque o Bitcoin saiu de 90 mil dólares e foi para 83. Então, assim, o ativo ele já é volátil por si só. Então, falar que esse cara movimentou 5 mil dólares, 7 mil dólares, não significa absolutamente nada para a característica do Bitcoin. Então, quem está comprado, ok. Eu acho que, de novo, reitero, eu teria cuidado, eu não encheria a mão em comprar Bitcoin, até porque, de novo, se eu estiver errado e o Bitcoin fez fundo a 80 mil dólares e começar a subir, você tem todo o tempo do mundo para comprar Bitcoin. Então também não precisa, de novo, comprar tudo de uma vez. Então eu peço atenção, no gráfico de 60 minutos, nota que você tem um canal de baixa. Então, quando você olha para o Bitcoin no curto prazo, aqui eu posso jogar gráfico de 30, posso jogar 15, posso jogar o que você quiser. O Bitcoin hoje, no intraday, é baixista. Então, por favor, quem está posicionado no papel, reitero, cuidado. O gráfico diário, ele, ok, deu uma subida de 80 a 92 mil dólares, mas, de novo, saiu de 90, foi para 83. Então, a gente na TC News, e eu principalmente, sou sempre mais conservador. Como eu não sei quem está do lado de lá, eu tento sempre equalizar. O trader que é mais profissional, que já conhece, já opera, beleza, absorve minha informação e acaba tratando de uma forma eventualmente diferente. Aquele mais conservador, eu acabo tentando me comunicar mais com esse tipo de perfil. Então, quer comprar Bitcoin? Beleza, compras pequenas, parciais, preço médio positivo, o macro desse cara é para baixo. Coutinho, riqueza em dólar no nosso chat, falando que o Bitcoin vai bater os 100 mil até o final dessa semana, mas graficamente não temos essa visão, não.
100 mil dólares até o final dessa semana, não vejo, tá? Você tem uma lateralização, você tem aqui um envelope, você tem uma resistência a 99 mil dólares e você tem uma terceira a 97 mil dólares. Então, bater 100 mil dólares pro final dessa semana, acho mais difícil. O Riqueza em Dólar ainda tá te agradecendo, viu, Coutinho? Falou que você é brabo e que acertou o trade em Sofisa, pelo que eu tô lendo aqui. O idoso broker, membro do nosso canal, dizendo obrigada por tudo, Coutinho. Caramba, Amém. hein? Você tem uns fãs aqui. Tem. De manhã cedo teve uma pérola que falou que eu era o melhor trader do mundo. Meu Deus. Olha só, Gente, não, Coutinho. deixa eu falar com a Todo nossa mundo. audiência aqui rapidinho. Corta pra mim, deixa eu falar. Vocês não podem ficar elogiando o Coutinho nesses níveis, senão ele fica chato demais, fica se achando. Até não dá mais, não é, Coutinho? Não, eu não acho que assim. Veja bem, o fato de alguém fazer uma constatação, eu não tenho por que ficar, entendeu, metido, entendeu? A pessoa constatou, eu concordo, acho que tá certo, entendeu? Eu também não fico metido, eu fico extremamente agradecido e feliz de poder ajudar vocês a ganhar dinheiro. E conta pra gente, Coutinho, qual foi esse trade em Sofisa, aproveitar que você já colocou na tela? Eu tava tentando lembrar, deve ser eventualmente, né, como o Sofisa tá num canalzão aqui, você tinha um trade praticamente, não sei, e aí por favor quem comentou, não me recordo, em dólar. mas era um eventual, sei lá, uma compra especulativa sob suporte, que agora desacelera. Então quem tá comprado de novo, olha só, inflexiona, volta, inflexiona, volta, inflexiona, volta e de novo pode voltar. Então Sofisa, ele fez esse swing de fundo a topo e agora a 30 dólares e 28 centavos, eventualmente esse cara vai inflexionar. Se foi esse trade aqui, então realmente se deu super bem, só que agora, por favor, cola um stop, porque de novo você está em ponto de queda. Excelente, Marcelo Coutinho. Voltamos para os criptoativos. Setor cripto, a gente passou pelo Bitcoin. Vamos também por Ethereum e Solana, dois pedidos frequentes da nossa audiência. Ethereum avançando 2,68%. Começamos com ele, Coutinho. No caso de Ethereum, quando você coloca lado a lado com o gráfico do Bitcoin, é praticamente o mesmo gráfico, só está descontado o valor, né? Se você pegar um e colocar lado a lado com o outro, é exatamente, para não falar, a mesma coisa. Então, assim, Ethereum é o mesmo trade de Bitcoin. Se você acha que Ethereum fez fundo, beleza, vai lá, compra pouquinho e vai empurrando esse cara para cima. Graficamente, eu coloquei Ethereum e Bitcoin lado a lado para vocês, eu não tenho nenhum sinal de que virou. Não tenho pivô de alta, não tenho envelope de alta, tenho dois candles aqui que deram uma bela de uma machucada na operação. Então, assim, da mesma forma que esse cara sobe 4, 5, 7 mil dólares, esse cara também cai. Então, por favor, sendo sempre mais conservador, aquele trader, ele ou ela que for mais arrojado, beleza, faz all-in no Bitcoin, vamos ver se dá certo. Eu prefiro sempre ser mais comedido com a nossa audiência, até porque profissionalmente, se fosse efetivamente, e aí eu vou fazer uma provocação para vocês, né? A gente brinca aqui com a Sandrinha, que hoje opera na casa de milhares de reais e daqui a alguns anos vai operar na casa de milhões de reais. Opa, vamos nessa. Profissionalmente, se eu fosse me posicionar em Bitcoin, para fazer, tá bom, quero montar uma operação em Bitcoin hoje, o que eu faria? Beleza, vou comprar Bitcoin agora. Um trader profissional, imagina o que o Buca faça, por exemplo, num fundo onde você está falando de 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões de reais. Você não faz all-in, né? Então, numa operação dessa que você está comprando fundo de uma figura baixista, você obrigatoriamente aqui tem que fazer compras parciais. Não tem outro jeito. Você está comprando uma tendência de baixa de um lugar que você acha que é fundo, que não tem figura. Então, quando você quer começar a se posicionar num ativo, profissionalmente falando, porque hoje, eventualmente, vocês estão operando, sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, daqui a pouco vocês estão operando 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, muda o perfil, mas a operação ela é a mesma. Então, de novo, quer comprar Bitcoin, quer comprar Ethereum, sem problema nenhum. Compras pequenas, parciais, preço médio positivo. O que eu mais falo para vocês, na verdade, é uma forma profissional de se posicionar numa tendência de baixa, numa região que você acha que é fundo. Ethereum e Bitcoin praticamente com a mesma característica. A Sandrinha pediu Solana. Sim. Solana tem um desenho diferente, pior que Bitcoin e Ethereum, porque Solana, diferente de Bitcoin e Ethereum, Solana tem uma figura baixista. Então Solana aqui é rumo 89,44, 89 dólares e 40 centavos. Você vê que Bitcoin ela ainda faz uma leve inflexão para cima para tentar eventualmente dar uma respirada. Quando você pega a Solana está toda desenhada para baixo.
Muito obrigada, Coutinho. Seguimos aguardando o evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece hoje no Ceará, em Horizonte, lá no Ceará. O evento estava previsto para começar às 11 horas da manhã, agora 1h da tarde, 26 minutos, e o evento ainda não começou. Temos só a tela lá no canal Gov, que não mostra nenhuma iniciação nos preparativos por lá, como você vê agora na nossa tela também. A thumb é essa. Evento previsto para as 11 horas da manhã ainda não começou. E que evento é esse? O presidente Lula ele participa da cerimônia que marca o início da produção de veículos elétricos da GM aqui no Brasil. O evento acontece, portanto, em Horizonte, no Ceará. Seguimos monitorando por aqui. Evento no qual participava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse sim encerrou. Tivemos falas dele bem no início da manhã, nenhuma que tocasse o mercado financeiro de forma direta. Era um evento do Ministério de Saúde, em conjunto ao Ministério de Saúde, para apresentar algumas medidas para enfrentar a dependência em jogos e apostas. Seguimos por aqui, então, com a análise do Marcelo Coutinho, com Fibonacci. Nós já passamos pelo petróleo Brent, mas eu queria te ouvir de novo, Coutinho, sobre isso, porque agora acentua um viés de alta, avançando agora 1,09%, 1,12% de alta para o petróleo Brent, aos $63,15. Coutinho, alguma movimentação por aí? Bora. Quando a gente olha, bom, no diário não mudou nada, tá? Então permanece aqueles duplo canal de baixa, a gente está ali no 6294, com uma máxima a 6386. Olhando o gráfico de intraday, vamos verificar o que está acontecendo hoje com esse cara. Então assim, quando eu olho para o Brent no intraday, aqui o dia 3 hoje, esse cara é altista. Então é aquilo, né? O Brent ele tá num duplo canal de baixa, mas o intraday desse cara é para cima. E diga-se de passagem, você tem aqui uma bela formação de uma figurinha de envelope, né? Sobe, faz a sua lateralização, daqui a pouco esse cara sobe. Então o Brent me dá sinais, aí eu saio do 15 e volto pro diário. O Brent me dá sinais de que eventualmente possa fazer um movimento altista, vai lá, tangencia essa parte superior, para ou cair ou lateralizar e subir. Então, a priori, se eu fosse apostar num tiro rápido de oil, eu eventualmente teria um tiro curto dessa região de 60 a 63, eu teria 5% de alta no Brent, né? Ou seja, $3 em 60 para um eventual tiro curto. E aí, chegando num outro ponto de inflexão, a gente teria que refazer a estratégia. Obrigada, Coutinho. Vamos seguir nas commodities para a gente trazer para nossa audiência também ouro e prata, que a gente não costuma passar tanto por aqui, mas eu vi que é pedido no nosso chat, então a gente já aproveita o setor de commodities. Lembrando, quando nós estávamos falando sobre os criptoativos, eu quero lembrar a nossa audiência que hoje, às 2h30 da tarde, das 2h30 até as 3, nós teremos uma entrevista especial aqui no Almoço de Negócios só sobre criptoativos, para a gente falar muito sobre Bitcoin, Ethereum, Solana e outros criptoativos também no seu radar. A nossa entrevista vai ser com a Bruna Cabuz, ela que é associada sênior da 21 Shares pela Península Ibérica e América Latina, vai conversar com a gente, portanto, às 2h30 da tarde até às 3 horas para a gente fechar o Almoço de Negócios da melhor forma possível. Por aqui, nós seguimos com análise para o ouro e também prata, Coutinho. No caso do ouro, $4.219, leve queda posterior alta. A priori é o que o ouro está fazendo. Preciso de mais um par de candles comprados, bem comprados. Aura 33, eventualmente a gente pode dar uma olhada, mas se eu não me engano era altista também, destrava a $4.244, o objetivo a $4.381. Para você olhar a prata, vai lá, não vai. Vai sim. Vai, não vai, já foi. Vai não, lá. não foi não. Vou ter que pegar aqui e chamar de novo. No caso da prata era altista também, você tinha um movimento gigantesco. Vamos ver se esse cara vai aqui agora. Agora veio. Nossa, Coutinho, você lembra de cabeça são tantos ativos que você acompanha São tantos anos. São tantos anos. $58,64. Esse aqui bonitão, você vê que completamente diferente do ouro, né? O ouro dentro de um canal destravado, mas ainda tendo que buscar os 4.300. Esse cara, completamente diferente. O canal dele é 4554, cota 58, objetivo 59. O que eu vejo aqui? Eventual desaceleração. Então, quem está comprado direta ou indiretamente aqui através de algum instrumento futuro ou derivado, fica atento porque eu tenho uma desaceleração da prata de curto prazo que me leva no gráfico direto a $59,95.
Coutinho, muito obrigada. Voltamos para o mercado local, só porque chama a atenção agora SCAR 3 São Carlos. Nós já analisamos graficamente, mas vale a gente reforçar a análise, porque SCAR 3 entra em leilão agora, leilão de baixa, na mínima do dia, R$ 15,58, um recuo de 23,62%. Para quem não se lembra, São Carlos anunciou dividendos milionários na última semana, teve uma alta expressiva e hoje recua aí 23,62% agora, Coutinho. Deu uma azedada, o ativo está em leilão a 1 no 560. O que pode acontecer aqui agora? A gente pode até calcular até onde vai, dá para fazer isso no FIBO sem problema nenhum. Esse cara agora, ele tem um downside até esse ponto. Olha só, o downside dele é uma compra a mercado, para quem gosta desse tipo de operação, no 569, o ativo cota no 560. Aqui a questão do leilão acho que é importante vocês também verificar, né? Não sei se toda a audiência já sabe, que geralmente, no caso, você tem proventos, dos proventos você tem dividendos, exemplo, dividendos e juros sobre capital próprio. Quando o ativo paga, o ativo desconta, né? Então vou fazer uma conta didática. O ativo custa R$30, paga 2 de dividendo. Então, o que acontece? Ele se transforma, né? Ele vira DataX, ou seja, você tem que manter ele posicionado em carteira até uma certa data. Você estando posicionado, você tem direito ao dividendo. Aí ele vira DataX, você comprando, você já não tem mais direito a isso. E depois você tem o desconto do ativo. Exemplo, ele dorme a R$30, pagou 2 de dividendo, ele acorda a 28. Isso acontece, inclusive, com os strikes das opções, porque senão você teria arbitragem. Então, muito cuidado também, não sei se todos sabem, eventualmente quem não sabe, por favor, pesquise, essa compra de você comprar um ativo para ser detentor de dividendos, isso não dá certo sempre de forma direta, tá? Você não tem uma única variável que ok, comprei o ativo, sou detentor, estou antes da DataX, consequentemente eu tenho acesso a dividendos, porque existe um ajuste de reprecificação desse cara. Então quem ainda não sabia disso, por favor, atento, e aqui é o exemplo claro. O ativo transitava a R$15, explode para 21, não tem nada que sustenta. Ele volta para 15. Então foi exatamente o que aconteceu com esse cara. Excelente, Marcelo Coutinho, muito obrigada. Nós começamos a sua participação aqui no nosso Almoço de Negócios, olhando o nosso top 3 de alta e top 3 de quedas também. Segue no top 3 Usiminas e Braskem, em quem mais avança em variação percentual, mas chama a atenção a entrada nesse top 3 de CSN. Vou pedir para você analisar, Coutinho, antes de me despedir de você, agora avançando 5,71%, R$ 9,07. Depois a gente olha na variação percentual de quedas, se houve alguma mudança por lá também. Mas agora CSN, Coutinho? CSN eu imaginei queda, até porque estava aqui na parte superior do canal, então eu imaginei que esse cara já transitava. Deixa eu ver onde eu vou pegar. Posso pegar aqui? Posso pegar aqui, é melhor. Imaginei queda em função de transitar na parte superior do canal. Ele acabou repicando, né? Então eu vou pegar agora, eu vou refazer essa análise, eu vou jogar esse cara daqui pra cá, pronto, deixa eu pegar esse cara porque ele gruda no candle, fica mais fácil, pronto. Então assim, quando eu olho para CSN, esse FIBO eu posso tirar e essa queda eu posso tirar. Então assim, no caso de CSN, lateralizado, e aí você vê, né, volta, voltou, aqui volta, aqui você tem um outlier, mas beleza, voltou. Então assim, esse cara transita entre 8,19 e 9,41, formação gráfica não tem nada, é o trade de Sofisa, Sofi, não lembro se é Sofisa o nome da empresa, que é praticamente a mesma coisa. Você vai vender um topo, ele faz um swing de canal, inflexiona na parte inferior e agora você faz uma compra de fundo de canal. Ativo cota 905, objetivo é 9,41, chegando em 9,41, zero call stop, porque eventualmente inflexiona, volta para dentro do canal, mas você vê que Siderúrgica Nacional, ela tá bem machucada, né? Se você colocar o ano de 2025, o ativo tem alguns outliers aqui em março, depois tem um outlier julho, agosto, e praticamente ficou de lado o ano inteiro. Então aqui o custo de oportunidade é minimamente taxa Selic, se você pegar aqui o tempo que você ficou parado com esse cara aqui, assim, taxa Selic mais o custo de oportunidade de você ficar travado numa operação dessa um ano. Então esse aqui é o tipo de provocação que eu trago para vocês, que é essa coisa do buy hold, o buy hold eterno e tal. Aqui, quem ficou posicionado em CSN, na média, praticamente ficou no 0 a 0 o ano inteiro.
Dois papéis entraram no top 3 de queda desde a última atualização que nós trouxemos por aqui, Coutinho. TIM e Pecar. TIM S3 recuando 2,31%, R$ 23,67. E Pecar 3, Grupo Pão de Açúcar, recuando 2,26%, R$ 3,89. Peço para você agora, Coutinho, sua análise rápida para TIM e Pecar 3 para a gente fechar. No caso de TIM, imaginei um envelopão de alta, né? Então lateralizava e subiria, ela caiu, não tem problema nenhum. Que é um envelope de alta que deu errado, vira um pivô de alta. Então ainda é altista, TIM deveria cair, tangencia 2341 para posterior alta. O stop de TIM é abaixo de 2341. Para encerrar, quando a gente olha para Pão de Açúcar, Pecar 3, Pecar 3 é aquilo que eu falo, né? É um ativo lateralizado, não gosto, troca de direção toda hora, era altista, né? A gente acertou essa alta, aqui imaginei que ele inflexionaria, inflexionou, tá? O meu call de inflexão foi essa linha, e agora cai. Então assim, Pecar, não sei, assim, é um papel que eu não gosto, papel de baixo valor unitário, volátil, não direcional. Curto prazo de Pecar agora, ele é baixista, né? Porque Pecar, agora você tem que imaginar que ele faça praticamente este movimento aqui, 3,90, objetivo 3,35. Excelente, excepcional, Marcelo Coutinho, sempre com a gente. É um prazer enorme ter você aqui, Coutinho. Obrigada pela participação. Obrigado, meu amor. Até sexta-feira, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pelos elogios. E eu quero ver mais. A gente tá fazendo uma campanha agora, R$ 7,99. Peanuts, por favor, tira o cartão de crédito. Eu quero todo mundo sendo... Ah, tá vendo? Garoto, hein? Eu quero todo mundo membro do YouTube aí, que eu quero ver os TCzinhos aí na frente do coisa pra vocês terem prioridade na hora da interação. Mas o resto, muito obrigado. Muito obrigado e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, pessoal, com Deus. Excelente, Marcelo Coutinho, já liberado pro almoço dele, deve estar morrendo de fome e eu por aqui tô também. Não sei nem se o Lucas ouviu, mas a minha barriga deu uma roncada agora. A gente costuma falar aqui que, não, a gente acostuma ficar até as 3 horas da tarde sem almoçar. Eu acho que o único que acostumou de verdade é o Vini, hein? Porque eu, 1 ano trabalhando aqui, morrendo de fome. Mas Marcelo Coutinho já liberado pro almoço dele e é isso mesmo. Assim como ele falou aqui, eu tô vendo o Gibi, que é membro do nosso canal, o Henrique Gomes, também membro do nosso canal. Isso faz toda a diferença pra nós, porque significa que você apoia o nosso trabalho por aqui e é muito importante ter membros aqui no nosso YouTube. Falei do Henrique Gomes, do Gibi, mas também um abraço pra Márcia Freitas, que tá todo dia aqui com a gente. Não é bem membro do canal, hein, Márcia? Riqueza em dólar também não. Vamos lá, pessoal, tira o escorpião do bolso, como o Lucas Zan comentou aqui no nosso chat aquele dia. O Davi Ribeiro por aqui também. O Riqueza em Dólar, o Davi dando risada aqui, porque o Léo colocou um leão bem quando eu falei que tava com fome. Pois é, fome de leão. Mais de 1.300 pessoas conectadas, mais de 1.600 likes. Não, peraí, será que a gente tá com isso mesmo? 1.600 likes, deixa eu atualizar aqui. Mais de 1.600 likes, tá baixo essa quantidade de like. Conto com você deixando o joinha na nossa programação. Eu esqueci de pedir pro Coutinho